17 fatos incríveis que nunca nos ensinaram na escola. Há tantos fatos históricos incomuns que não conhecemos, e às vezes parece que a realidade é muito mais emocionante do que a ficção. E essas histórias tornam nosso mundo um lugar mais intrigante. Não perca o nosso bônus, alguns fatos históricos surpreendentes sobre os quais ainda mentem pra você. Mas primeiro veremos os verdadeiros. Número 17. Albert Einstein para presidente. Em 17 de novembro de 1952, o primeiro-ministro de Israel ofereceu oficialmente a presidência de Israel a Albert Einstein. O físico agradeceu a oferta, explicando que ele não tinha capacidade de lidar adequadamente com as pessoas. Número 16. A mensagem de socorro mais estranha. Em 1948, vários navios que passaram perto da Malásia receberam mensagens SOS estranhas. 2 navios americanos receberam sinais de um navio holandês chamado SS Orang Medan. A mensagem dizia: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Possivelmente toda a tripulação está morta. Estou morrendo. Partiram imediatamente para o resgate, e quando subiram a bordo, encontraram todos os membros da tripulação mortos, como se estivessem congelados, com expressões de terror nos rostos e braços estendidos como se estivessem se defendendo do que viram. Até mesmo o cão foi encontrado da mesma maneira. O mais assustador é que nenhum dos corpos estava ferido. Número 15. Os pais do rei Tutankhamon eram irmãos. Estudos recentes de DNA confirmaram que os graves problemas de saúde do rei Tutankhamon, como malária e desordem óssea, foram consequência de uma união incestuosa. Seus pais eram irmãos. Número 14. As pessoas realmente vestiam sacos de farinha. Na década de 1930, durante a Grande Depressão dos Estados Unidos, as mulheres não tinham muitas opções de escolha quando se tratava de roupas. Elas tiveram que usar a criatividade e utilizaram sacos de farinha feitos de algodão para fazer roupas para suas famílias. Quando os fabricantes de sacos de farinha descobriram essa tendência, começaram a fazer sacos com padrões diferentes. Alguns sacos ainda tinham instruções sobre a maneira adequada de lavar ou como fazer um vestido ou uma boneca. Número 13. O maior pássaro do mundo. Argentavis magnificens é o fóssil de um pássaro encontrado na Argentina em 1979. Os cientistas dizem que esse pássaro viveu em nosso planeta há 6 milhões de anos. Ele tinha uma envergadura de 6 a 8 metros e uma altura de 2 metros. Impressionante, hein? Número 12. A razão pela qual usamos impressões digitais. Esses 2 homens são a razão pela qual usamos digitais como forma de identificação. Eles tinham o mesmo nome, cumpriram pena na mesma prisão e o mais estranho é que eles nunca tinham se visto antes. Pareciam iguais, embora não tivessem parentesco algum. Número 11. Chamada de despertar. Antes de existir o relógio despertador, existia uma profissão muito peculiar chamada de knocker-uppers, que pode ser traduzido como despertadores. Eram pessoas que batiam nas janelas com uma vara ou jogavam ervilhas secas nas janelas dos trabalhadores para que acordassem. Número 10. Beleza asiática dolorosa. No passado, as chinesas amarravam os pés para que não crescessem, já que pés pequenos eram considerados bonitos e femininos. Como resultado, seus pés ficavam deformados. Número 9. Grandes pirâmides de cristal. Usando tecnologia sonar, cientistas descobriram 2 pirâmides gigantescas de 1.828 metros no fundo do mar. Elas são feitas de um material que parece um cristal grosso e são maiores do que a pirâmide de Gizé, no Egito. Número 8. Stalin inventou o Photoshop. Dizem que toda vez que Joseph Stalin era informado sobre um morto ou desaparecido, ele ordenava que fossem excluídos das fotos que haviam tirado juntos. Assim começou a história do retoque de fotos. Número 7. Alguns santos parecem estar dormindo.
Existe a crença de que os corpos dos santos não se desintegram. O corpo intacto mais antigo é o de Santa Cecília, que foi martirizada em 177 d.C. Seu corpo ainda permanece muito semelhante ao que era há 1700 anos quando foi descoberto, desafiando todas as leis da natureza. A imagem mostra outra santa, chamada Maria Taide. Número 6. Pista para localizar o Santo Graal. O Shepherd's Monument, em Staffordshire, Inglaterra, possui uma inscrição misteriosa: Doors Vavum. Ninguém sabe quem a colocou lá e ninguém sabe o que significa, mas muitos acreditam que pode ser uma mensagem deixada pelos Cavaleiros Templários para encontrar a localização exata do Santo Graal. Número 5. De onde vem a palavra hooker? Durante a Guerra Civil Americana, o general Joseph Hooker sempre assegurou que seus soldados ficassem satisfeitos e de bom humor, levando muitas mulheres aonde suas tropas iriam. Hoje, seu nome é usado como gíria em inglês para prostituta. Número 4. As múmias mais horripilantes. As múmias mais horripilantes do mundo são as múmias de Guanajuato. Pelas expressões de seus rostos, parecem ter sido enterradas vivas ou torturadas até a morte. Número 3. Apenas um xarope contra a tosse para os nossos antepassados. Entre 1890 e 1910, a heroína produzida pela Bayer era vendida como um substituto não viciante da morfina e também como um xarope infantil para a tosse. Número 2. Achavam que Rasputin fosse imortal. Durante sua vida, o místico russo Rasputin sobreviveu a muitas tentativas de assassinato. Foi envenenado, esfaqueado e levou um tiro, tudo em uma única noite. Os assassinos pensaram que ele fosse imortal, até que dispararam vários tiros contra ele e o jogaram nas águas geladas do rio Neva. Encontraram seu cadáver poucos dias depois. Número 1. Um macaco lutou bravamente na Primeira Guerra Mundial. Um babuíno sul-africano, Jack, foi encontrado por Albert Marr logo antes da Primeira Guerra Mundial. Quando a guerra começou, Albert se alistou no exército e levou Jack consigo. Jack não só divertiu os soldados, mas também os avisou da aproximação do inimigo e participou até mesmo do combate. No final, recebeu uma medalha por sua bravura. Jack foi dispensado do serviço quando a guerra terminou e viveu com seu mestre até 1921. Essa é a era da informação e muitas vezes descobrimos novos fatos que substituem pontos de vista anteriores, certo? Então, aqui está o nosso bônus: 6 fatos históricos em que acreditávamos desde a escola que acabaram se mostrando falsos. Número 1. Napoleão e o nariz da esfinge. A grande esfinge de Gizé é conhecida pela falta do nariz. Segundo a lenda, o exército de Napoleão destruiu essa parte da esfinge durante uma batalha com os turcos em 1798. No entanto, existem anotações do viajante dinamarquês Frederik Norden em que retrata a estátua sem nariz já em 1737, o que refuta a história de Napoleão. Número 2. Van Gogh e sua orelha. A história de um artista supostamente ter cortado sua orelha e enviado para sua amada é bastante exagerada. Na realidade, tudo aconteceu depois de um conflito com seu amigo Paul Gauguin, durante o qual Van Gogh o atacou com uma navalha. Em um ataque de remorso, ou segundo alguns pesquisadores, loucura, Vincent cortou um lóbulo da sua orelha naquela mesma noite. Número 3. Capacetes de vikings com chifres. Estamos acostumados a ver os vikings retratados com seus capacetes de chifres, mas os arqueólogos ainda não sabem dizer qual era a forma da sua proteção de cabeça. Os capacetes foram desenhados apenas em seus túmulos, e os cientistas acham que eram usados para rituais e não em combate. Além disso, tinham sido usados já na Era do Bronze, muito antes da época dos vikings. Número 4. Stonehenge. Stonehenge é um dos maiores mistérios do mundo e regularmente surgem novas hipóteses sobre ele.
No entanto, originalmente não se parecia nada com o que é hoje. Em 1901, William Gowland iniciou a restauração do monumento. Fotos recentes provam que agora está bastante diferente do que era nos tempos antigos. Número 5. Descoberta da América. Nas aulas de história nos disseram que Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492. No entanto, os primeiros europeus que viajaram para o Novo Mundo foram os vikings, no final do século X. Foi quando ocorreu o primeiro contato genético também. Número 6. Poemas de Ossian. O poeta escocês James Macpherson ficou conhecido por traduzir do gaélico os poemas de Ossian, um bardo celta do século III. No entanto, quando confrontado com demandas para apresentar os manuscritos, Macpherson fugiu do assunto. Os manuscritos ainda não foram encontrados e os próprios poemas são agora considerados uma mistificação. Ossian é, nas palavras de Thomas Curley, a falsificação literária mais bem-sucedida da história moderna. Então, qual fato mais o impressionou? O nosso favorito é aquele sobre o macaco que lutou na Primeira Guerra Mundial. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se para permanecer no lado incrível da vida. Estamos fazendo vídeos cada vez mais divertidos para você.